O governo Lula, por meio do ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos e da Cidadania, o Ministério Marxista, em sua essência, anunciou a criação de um grupo de trabalho para combater o discurso de ódio e o extremismo nas redes sociais. Grupo de trabalho é modo de dizer, claro, porque a gente sabe que esse povo tem ojeriza a trabalho. De qualquer modo, está montado o grupo, com direito à publicação no Diário Oficial e tudo. Quer saber quem faz parte dessa turminha do barulho que pretende impor uma ditadura da opinião pública no Brasil? São 24 os censores convidados. De alguns eu nunca ouvi falar, mas outros são bastante conhecidos. São notórios inimigos da direita, como bem coloca o meu colega Leonardo Desideri, na Gazeta do Povo. Tem a militante abortista Débora Diniz, por exemplo. Tem a comunista Manuela Dávila. Tem a feminista Lola Aronovitch. Tem a especialista em fake news, entenda como quiser, Patrícia Campos Melo. E tem ele, Felipe Neto. São essas as pessoas que elaborarão políticas públicas, o que quer que isso signifique, a fim de calar o que eles entendem por discurso de ódio e extremismo, ou seja, a fim de calar tudo o que for contra o ideário progressista e comunista do PT. Grupo de trabalho de Silvio Almeida, posso chamar de comunista ou é discurso de ódio? Se junta ao famigerado órgão de controle da Advocacia Geral da União, aquele lá que pretende criminalizar o que o governo considera fake news, e ao STF em seu esforço contínuo para calar qualquer crítica à instituição e a seus ministros. Não importa o nome que se dê a isso ou a iniciativas futuras, trata-se de um esforço claro para instituir a censura no Brasil. Um esforço para se criar uma ditadura disfarçada de democracia. E não existe prova maior disso do que a biografia de alguns dos nomes que compõem o grupo de trabalho. A antropóloga Débora Diniz, por exemplo, seguramente acredita que a defesa da vida é discurso de ódio, é extremismo. E aqui você pode vê-la tentando ensinar o padre, ou melhor, o bispo a rezar a missa, na esperança, assim meio diabólica, de convencer um sacerdote católico de que matar bebês é algo totalmente normal, tranquilo, suave. Lola Aronovitch, por sua vez, além de militante feminista radical, gosta muito de questionar a facada sofrida por Bolsonaro em 2018. E para você ter uma ideia do que esse povo considera extremismo, saiba que ela considera os senadores Rogério Marinho e Eduardo Girão representantes da extrema-direita. O sociólogo Michel German, outro integrante do novo grupo de trabalho, disse numa palestra recente que o Brasil enfrenta uma, abre aspas, epidemia de nazismo. Que tal? E tem ele, Felipe Neto. Eu sou uma foca, olha! O que esperar de um grupo de trabalho contra o discurso de ódio e o extremismo quando o seu mentor é o rei das platitudes politicamente corretas? Ao anunciar a criação da Força-Tarefa pela Censura, o ministro se saiu com essa. Esses discursos que pregam ódio, discursos fascistas, inspirados em experiências históricas de destruição, como o nazismo, não estão dentro daquilo que a gente chama de democracia e de liberdade de expressão. Eles têm que ser fortemente combatidos, não podem chegar ao coração das pessoas. Repare que ele usa duas palavras coringas, fascismo e nazismo, e conclui o que, na falta de uma palavra melhor, eu vou chamar aqui de raciocínio, com o sentimentalismo barato de não podem chegar ao coração das pessoas. Que fofinho. E como o ministro e a sua trupe de censores pretendem acabar com o que eles chamam de discurso de ódio, mas que na verdade são apenas opiniões contrárias às ideias deles? Calando, eliminando, suprimindo, ostracizando, ou seja, usando as velhas armas totalitárias de sempre.
É a velha política stalinista, a velha estratégia que guiou Mao Tse-tung em sua cruzada contra os valores burgueses durante a assassina Revolução Cultural. Mas o pior nem é isso. O pior é que a formação do grupo de censores foi anunciada em meio a uma cruzada contra a liberdade de expressão que une o STF, Lula e até a ONU, sem esquecer ele, Felipe Neto. Para mim, o Lula é o maior bandido que já viveu neste país. Reunidos em Paris, magistrados, youtuber e representantes de Lula defenderam a regulamentação das redes sociais. Ou seja, expressaram o sonho petista de calar a minha, a sua, a nossa voz, a voz de todos os que são chamados de extremistas, de propagadores de ódio, simplesmente por não compactuarem com essa ideologia nefasta, que assim como o Tinhoso, atende por vários nomes: comunismo, marxismo, socialismo, petismo, progressismo. De tudo isso, há apenas uma boa notícia, mas não se anime muito não, porque é só um detalhezinho. A participação no grupo de trabalho será considerada prestação de serviço público relevante e não será remunerada. Ufa!